temas, né? Que são realmente importantes e profundos demais. Mas vamos trazer a nossa mensagem. A gente lembra quando o anjo Gabriel anunciou Jesus, não a Maria, mas já aos pastores, ele disse: alegrai-vos, exultai. Eu vos trouxe boas novas de grande alegria. Eu vim anunciar que nasceu Jesus, o libertador, o salvador. Então, ele trouxe boas novas de grandes alegrias. Depois, o próprio Jesus disse no vinde a mim, pois vós que estáis aflitos, exultai, alegrai-vos. Eu vos trouxe boas novas de grande alegria. E aí ele estava se referindo ao Evangelho. Depois ele disse que Deus, o Pai, ama aquele que dá com alegria, que trabalha com alegria. Então a gente conclui daí que a tônica do cristão é a alegria, né? Jesus recomendou alegria, foi anunciado pela alegria, trouxe o Evangelho que ele dizia para a gente exultar, nos alegrarmos, que ele estava trazendo boas novas de grande alegria, nos concitou ao trabalho com alegria, porque Deus gosta, ama quem trabalha com alegria. Então não se concebe um cristão tristonho, casmurro, não alegre. A tônica do cristão deve ser a alegria. É bem verdade que nem sempre a gente consegue, mas a gente sabe que essa é a tônica que devemos tentar, sermos alegres, porque já conhecemos, não é, o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, por sua vez, né, o Consolador prometido por Jesus, nos dá uma recomendação de que o Consolador, né, e se nós estamos das hostes do Consolador, também deveríamos ser consoladores, não é, pequenos consoladores. Não podemos estar desconsolados. Onde já se viu, não é? Se estamos aqui morejando no Consolador prometido, com o Consolador prometido junto ao Consolador prometido, que para nós é uma realidade, não podemos estar desconsolados, porque já temos a pequena missão de nos consolarmos a nós mesmos e de consolarmos ao próximo mais próximo. Vai por aí. Então a gente introduziu esse estudo nosso, essas nossas reflexões, trazendo esses pontos focais, né, do cristão, do espírita que é cristão, é a alegria e a consolação. Dito isso, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec interrogou as entidades venerandas: qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo? A resposta mais concisa da filosofia universal: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus veio. E depois dele nunca mais a treva se fez vitoriosa no planeta Terra. Às vezes temos essa impressão, mas é impressão enganosa. A lei é do progresso e nós estamos evoluindo todos os dias. Embora estejamos vivendo tempo grave de transição planetária, últimas reencarnações, aqueles espíritos que estavam impedidos de reencarnar por muito tempo, estão voltando, já estão voltando desde 50, em 1950, Chico Xavier soube que tinham alguns espíritos que já não reencarnavam há muito tempo na Terra, em nome do bom andamento dos trabalhos da Terra, do progresso da Terra, estavam reencarnando. E ele perguntou a Emmanuel. Aí Emmanuel disse: sim, é verdade, esses espíritos têm que reencarnar pelas últimas vezes, a última vez, tem que ter essa última tentativa, essa última oportunidade, antes que a Terra se transforme num planeta de regeneração. E aí Chico, em 1960, foi para São Paulo,
Ele ainda viajava um pouco aquele tempo. Foi para São Paulo e mostraram para ele uma das primeiras revistas pornográficas, dessa série de sexo sexual. Ele olhou assim e disse: "Ih, chegaram." Então, meus irmãos, Joseph Ernest Renan, francês, do tempo assim de Kardec. E ele, depois que se tornou o eterno acadêmico da França, sofreu uma influência acadêmica também e era cristão e se tornou ateu. Isso acontece muito nas universidades. Você vai todo feliz, todo cristãozinho, de repente lê isso, lê aquilo, é influenciado aqui, e ali, quando você vê, você já está se dizendo ateu. De repente você acorda, né? Graças a Deus acordamos. Mas acontece isso. É um ambiente fantástico de aprendizado, de ensino, mas tem umas certas influências assim, mas a gente vence isso. E ele tinha uma irmã chamada Henriette, que foi acometida de tuberculose. E naquele tempo a tuberculose não tinha cura. E ela disse: "Olha, eu vou fazer o caminho de Paulo." Esse mesmo caminho que Haroldo Dutra Dias conduz, né, esse passeio que ele faz com as pessoas. Dizem que é um caminho maravilhoso. Quando eu puder, farei também. E ela disse: "Mas vou aprender aramaico. Vou aprender aramaico para ler em aramaico o Evangelho e ir vendo aquilo tudo, aquele caminho todo, com a visão evangélica do aramaico." E foi dito e feito. Ela fez aquele caminho, se encantou e se curou da tuberculose, que não tinha cura naquele tempo. E voltou e disse ao irmão: "Meu irmão, esse seu desencanto é inexplicável, mas de qualquer forma eu lhe trouxe o Evangelho em aramaico. E vamos estudar juntos aramaico, para que você leia o Evangelho de Jesus em aramaico." E eu sei que o aramaico o voltou a ser cristão. Ele foi convidado pela École de France dar uma aula inaugural. É uma aula muito famosa para toda a Europa, todas as aulas inaugurais dessa universidade. E aí ele abriu a aula dizendo: "Jesus é um homem incomparável." Ele ali já quebrou a tríade do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Trouxe Jesus como um homem incomparável e continuou. Jesus é tão grande, que não coube na história, que não coube no calendário. É a CDC, antes de Cristo, depois de Cristo. É verdade, porque Cristo tem a governadoria do planeta Terra desde a sua gênese. Veio pessoalmente ter conosco. Podia ter vindo em qualquer dinastia, em qualquer família de reis, de rainhas, em qualquer reino, mas escolheu a manjedoura tosca, numa noite fria, para nos dar o primeiro exemplo de humildade, dignidade e confiança em todas as situações. Fé no Pai, crença no Pai. E assim eu vou iniciar essa parte com uma página de Boa Nova de Humberto de Campos, pela mediunidade missionária de Chico Xavier, que chama de Primeiras Pregações. É muito interessante. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, Jesus foi se encontrar com o Batista no deserto triste da Arábia, da Judéia, não muito distante do deserto da Arábia. E lá passaram alguns dias. João Batista estava jejuando e fazendo penitências. E Jesus foi exatamente ali avistar-se com ele. E já que ele era o grande precursor, além de primo de Jesus, era o grande precursor. Jesus teve grandes precursores. Sócrates mesmo foi um dos grandes, mas o maior deles foi João Batista, o maior e o mais próximo. Tanto que um dia João Batista ia passando com os seus seguidores, Jesus olhou e a quem estava perto, ele anunciou: dos filhos de mulher,
aquele é o maior de todos. Então ele foi ter com Batista, ficou uns dias conversando com Batista e depois veio, saiu daquela agrura do deserto, quente, seco, e tomou a estrada de Jericó. A estrada de Jericó, diz o Evangelho, que era uma maravilha de verdura e de águas, né? Que em volta eram estradas inclementes, mas Jericó era um oásis em meio àquilo tudo. Passando de Jericó, ele chegou a Jerusalém, foi a Jerusalém. Já estava assim, final da tarde, anoitecendo. Ele sentou de frente para o templo e começou a admirar o templo e a perceber as pessoas que entravam, que saíam, a observar. Ficou lá repousando e observando como um peregrino, diz a página, diz a mensagem. Estava ali como um peregrino. E de repente chegaram alguns sacerdotes, sacerdotes e estudiosos ociosos, também diz a página, não sou eu que estou dizendo, né? Ociosos sacerdotes, e olharam para Jesus e ficaram perplexos com os traços de enorme formosura de Jesus, com o seu olhar lúcido, profundo. Jesus impressionava, e pelo seu magnetismo que atingia todos, abarcava todos de grande distância. A gente compara com Chico Xavier. Se Chico Xavier, né, já alcançava tão longe, eu lembro de uma história de Linneu, só adentrando aqui, de Linneu, que levava assim 15 dias um caminhão de coisas para lá, sempre ia. Um dia Linneu estava lá na ponta da mesa, Linneu de Eleni, na ponta da mesa, e Chico aqui nessa outra ponta, e Linneu disse: mas meu Deus, eu vivo fazendo essa viagem aqui, e ainda fico, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí Chico daqui disse: Linneu, você está fazendo muito bem. Quem contou isso mesmo foi Linneu. Então, Jesus, com o seu magnetismo que abarcava todos e ao longe, chamou a atenção, os atingiu, né? E eles pararam todos e ficaram olhando Jesus. Mas um deles, chamado Hanuná, outros chamam Hanã, outros chamam Hanás, né? Que é Pilatos, Caifás e Hanás, que foi o inclemente juiz da causa de Jesus, aquele que mandou para a cruz, né? Para aquele caminho, e o caminho da cruz, para a morte na cruz, não resistiu e foi até Jesus. Chegou lá, olhou para Jesus, vivamente impressionado, mas um orgulho. Eu acho que esse despeito que a gente tem de vez em quando vê alguém muito grande ali com simplicidade perto da gente. Olhou para Jesus e disse: Galileu, o que fazes na cidade? Fácil distinguir Jesus como um galileu, porque Jesus tinha os cabelos longos à moda dos nazarenos, mas partido ao meio à moda dos galileus. Então você identificava o galileu em Jesus. Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus respondeu com uma nobreza santa, digamos assim. Se passo na cidade, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E ele ficou mais assustado ainda, disse: reino de Deus? Reino de Deus? Tu sabes o que venha a ser isto? E Jesus disse que reino de Deus, eu vou ler que eu acho que vai ficar melhor. Jesus disse: esse reino é uma obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Haná com gargalhada de desprezo, e continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum
príncipe ilustre e desconhecido, para auxiliar-te na execução dos teus planos? Aí Jesus disse: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu-lhe com humildade, só Jesus. Sim, observou Haná, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz interrogou ainda: conheces Roma ou Atenas? Aí foi para as perfumarias. Ele não tinha mais como dialogar com Jesus. Ele disse, foi para as perfumarias: conheces Roma ou Atenas? Jesus disse: conheço o amor e a verdade, com convicção. Tem ciências dos códigos da corte provincial, do templo? Inquiriu Haná. Jesus disse: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Respondeu brandamente. O sacerdote contemplou irritado e foi embora. Dirigiu-se a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galileia distante. E aí Jesus começou o seu messianato. Encontrou pessoas de todos os lugares, fez apóstolos, fez discípulos, fez seguidores. Passou pela praia e já encontrou Pedro e disse: Simão Barjonas e também André, queres fundar o reino de Deus comigo? André, irmão de Simão, ainda procurou assim um lugar para ver se era na terra o reino de Deus, e depois compreenderam que o reino de Deus é fundado no coração dos homens, das mulheres, dos seres, quando nós permitirmos que isso aconteça. E fez Jesus o seu primeiro e divinal convite, que, segundo Emmanuel, ecoa por todos os erros do cristianismo até os nossos dias, porque está no éterno tempo, está assim, espalhado pelo fluido cósmico universal. Vinde a mim, pois vós, que estáis aflitos, cansados, oprimidos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso, brando, pacífico, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. É suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Alegrai-vos, exultai. Eu vos trouxe as boas novas de grandes alegrias. Depois o Espiritismo lá na frente diz que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É o Consolador prometido já falando. E Jesus foi tentado de todas as maneiras, né? Primeiro vieram os herodianos com a história da moeda, porque questionaram Jesus, para que Jesus desse resposta, perguntas capciosas, para que Jesus desse resposta que o comprometesse com Roma, e até mesmo com o reino de Israel. E Jesus sabia sempre todas as intenções, mas Jesus respondia a todos e disse: Daí, o que é que tem na moeda? Como a vez? A gente vê aqui a carinha de César, efígie de César, então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Vieram depois os saduceus com outras perguntas, e diz o Evangelho que Jesus calara a boca aos saduceus. Depois vieram os fariseus
os orgulhosos fariseus. Os fariseus se consideravam a nata do judaísmo. E parece que naquele tempo eles eram mesmo a nata do judaísmo. E Jesus estava falando à multidão. Jesus amava falar à multidão. A multidão era a razão da vida de Jesus, era o seu fanal. Era a multidão que ele evangelizava. Então Jesus estava falando à multidão quando vem um grupo de fariseus, liderado por um escriba, aquele que faz as anotações do templo, e atrapalhou Jesus. Eles queriam conduzir Jesus ao madeiro infamante, mas quando chegavam próximo de Jesus, a maioridade moral de Jesus, o Salvador, o comandante em chefe das forças espirituais da terra, não podia ser diferente. Eles não conseguiam deixar de chamar Jesus de mestre, que aliás foi o único título que Jesus aceitou. Bom mestre, bom é o meu Pai que está nos céus, mas mestre eu sou. Então eles iam Rabi, Rabone, eles mudavam quando chegavam mais próximo de Jesus, a superioridade moral de Jesus. Então, esse mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Vejam bem, todo judeu, naquele tempo, 5, 6 anos, já fala, já anda, já ia para o templo, às 6 da manhã, às 6 da noite. Eles aprendiam não só os 10 mandamentos, 613 mandamentos, onde os 10 estavam ali incluídos, e sabiam, de cima e embaixo, no meio dos lábios, e sabia que não podia considerar nenhum desses mandamentos maior que o outro, mais importante que o outro, sob pena de você estar ofendendo grandemente a lei. Então, ele perguntou a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. Jesus, como disse, já sabia as intenções. Olhou para o grupo, olhou para o escriba, olhou para o povo para quem falava e disse: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos se equivalem. O primeiro é o maior de todos, mas o segundo vale tanto quanto o primeiro. E eles 2 encerram toda a lei e os profetas. Dizem os expertos em Sagradas Escrituras que aquele foi o maior e o mais importante momento, o mais belo momento de Jesus na terra. Dizem os espíritos que informam a doutrina espírita que não só foi o mais belo, também foi o mais importante, porque naquele momento Jesus inaugurou a era do amor. A era do amor do planeta Terra, trazendo um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compreensão, um Deus que abraça e ama todos os seus filhos e dá oportunidade, depois vimos pelo Consolador prometido, pela reencarnação, de seguirmos a lei do progresso, de voltarmos para reconstituirmos o que desfazemos antes, não é? Voltamos para resgatar erros do passado, que são os testes, as provas das expiações do presente, as lições que levamos para o futuro dos nossos espíritos imortais. É claro que Jesus não disse tudo isso, mas como Consolador prometido lá na frente, ele disse. E ali ele disse para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Mas o escriba queria, eu acho que, aparecer e perguntou quem era o próximo dele. E não nos enganemos, o próximo é o seu marido. É o seu marido? Pronto. O próximo é o seu esposo, o seu próximo. O próximo é aquele que está muito próximo de nós. O meu próximo agora são todos vocês, os meus próximos, mas os mais próximos de vocês é exatamente quem está mais perto, mais ao lado. Qualquer pessoa, quando eu entro num ônibus e cumprimento a pessoa que está ao meu lado, eu posso não saber o nome dela nesta encarnação, mas sei o nome mais importante
o verdadeiro nome. Próximo, irmão, irmã. Então eu posso dar boa tarde, posso conversar, devo ser simpática, exalar bons fluidos para atingi-la, ela, ele, a quem estiver ali perto, porque a paternidade mais legítima debaixo dos céus, em cima da terra, é a de Deus, é o pai legítimo, não é padrasto, não, é pai real, é aquele que está conosco em todas as horas, em todos os momentos. Nada se faz na terra sem a permissão de Deus. Então ele perguntou quem era o próximo, e Jesus contou aquela parábola conhecida muito nossa, do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Essa história do descer sempre tem uma simbologia nas palavras de Jesus, não é? Quando dizia subiu ao templo, mesmo que você viesse do Himalaia, quando você subia para o templo, você estava subindo, né? Então, porque pelas intenções de orar, de ser um com Deus, não é? de se religar ao Pai. E quando ele dizia descia um homem, ele também estava na descida espiritual. Tanto estava na descida espiritual que encontrou salteadores. Quando nós estamos só na subida, é muito difícil encontrar salteadores, só se marcarmos o encontro mesmo, né? Porque às vezes marcamos o encontro com o sofrimento maior, a fim de desejarmos aquele resgate do passado. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó e encontrou salteadores que o deixaram seminu, semi-morto, e levaram os seus bens, a sua montaria, e passou um sacerdote que olhou para o homem, não podia se contaminar, e passou direto. Passou o levita, que era assim como um diácono, né, que substitui o doutor da lei, que até se aproximou, mas passou lá. Em seguida veio o samaritano. Jesus, quando trouxe a figura do samaritano, que era considerado pária naquela época, um marginal daquela época, marginalizado por todos, ele quis dizer que ao reino dos céus qualquer um tem acesso. Tem uma senha, que é praticar o bem, né? Praticar o bem. E ele desceu de sua montaria, tirou do seu alforje panos limpos, vinho e azeite. Limpou aquelas feridas, pessoas com o azeite, antes passou o vinho para desinfectar, amarrou o homem, inclusive tirou um dos panos e o vestiu um pouco e o colocou na sua montaria e o levou até uma hospedaria. O homem na montaria e ele a pé. Olha que essa descida de Jerusalém para Jericó é íngreme, é um morro íngreme, de pedras. E ele desceu a pé, passou a noite cuidando daquele homem. De manhã ele precisava ir fazer negócios em Jericó. Jericó eles diziam que era perfumado, mas perfumado pelo dinheiro, porque era onde se faziam negócios, era o lugar das mercâncias, né? E ele disse, olha, eu vou, tome 2 denários, eu vou a Jericó, mas quando voltar, o que despenderes a mais, eu te recompensarei. Na hora o hospedeiro aceitou, porque o homem de bem tem crédito. É impressionante como o homem de bem tem crédito. Começa por aí. Você sente no outro que ele, honestidade, dignidade. E Jesus devolveu a pergunta. Mas antes disso, da pergunta, eu quero lembrar que Jesus também, quando colocou nas mãos do samaritano o vinho e o azeite, é exatamente o vinho e o azeite que se usa até hoje nos rituais judeus. Lá naquele templo se usava vinho e azeite. E Jesus quis dizer que o vinho e o azeite é para você derramar no corpo, na alma do próximo, do irmão que necessita,
é ali. Que o templo de Deus são os seus filhos, são os nossos irmãos e os nossos próximos. E Jesus perguntou para ele, quem foi o próximo daquele que estava ali caído? E ele disse, foi o terceiro. Por que ele disse o terceiro? Porque quando os fariseus falavam a palavra samaritano, tinha que cuspir ao lado. E a superioridade moral de Jesus não permitisse que ele desse aquela cuspida horrorosa, né? Então, ele não disse isso. E aí nós vemos que descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele estava descendo espiritualmente. Que descia também o sacerdote, que descia também o levita, o único que ia a caminho, e no evangelho está dito, a caminho apenas para o samaritano, porque um homem que está a caminho, ele está a caminho de algum lugar certo, determinado, e no caso do evangelho, para fazer algo de bom, algo de certo, algo de honesto, como fez já no caminho para acudir, para atender o próximo que necessitava dele. Então, meus irmãos, é essa a história. É a história de quem é o nosso próximo. Todos somos próximos uns dos outros. Quando Jesus trouxe essa palavra próximo para o evangelho, ele quis quebrar essas barreiras que nós construímos, esses muros, para nos separarmos as pessoas umas das outras, com as nossas bobagens, nossas bestices, nossos preconceitos. Então, é algo a ser trabalhado. Dito isso, a gente vai falar um pouco da parte do evangelho a que se deu o nome de Sermão da Montanha, uma das obras-primas dos ensinamentos de Jesus. Ali se encontra a síntese de toda moral cristã, a parte fundamental dos evangelhos, a carta magna do evangelho de Jesus. O evangelho segundo o Espiritismo aproveitou todo o Sermão da Montanha, porque não há controvérsias. É a única parte dos ditos e feitos de Jesus que não há controvérsias. E ainda informam os espíritos que informam a nossa doutrina. Se perdessem, ou se tivessem perdido todos os ditos e feitos de Jesus e sobrasse o Sermão da Montanha, toda a parte moral do Cristo estaria a salvo. E Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, um livro que eu aconselho a ler, a reler, porque parece que você está ali com Jesus. Dizem que Amélia Rodrigues estava encarnada naquela época e era uma daquelas mulheres piedosas que acompanharam Jesus. Tanto que tem uma imagem de Jesus que ela diz que Jesus abria os braços, voltava para o peito e dizia, vale a pena amar. Vale a pena só fazer o próximo que você gostaria que o próximo te fizesse. Imagina se a gente seguisse apenas essas duas leis, aqui e agora, não precisávamos de Código Penal, civil, nada. Você só fazer o próximo que você gostaria que o próximo te fizesse, não é? É preciso não se amar, porque o amor é assim. Quando Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente começa com o amor de si. Porque não tem um ditado assim muito popular que diz, cada um dá o que tem. Se eu não tiver amor em mim, se eu não me amo, como é? O que é que eu vou ter para amar você? Aí eu amo o próximo, Deus já se sente contemplado. A causa cáusica do universo já se sente contemplado. Mas se eu conseguir amar a Deus, melhor ainda, porque Jesus, em João, a gente vê, mente o homem que diz que ama a Deus e não ama seu próximo que vê. Ama a Deus que não vê e ama o seu próximo que vê. Então o amor começa mesmo entre nós. Mas Amélia Rodrigues diz que o Sermão da Montanha é o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Em Primícias do Reino, no capítulo 3. E aí ela conta, e não vai dar tempo de eu falar o dia, mas foi no mês de junho. E ela disse que aquele junho estava mais ardente do que nos anos anteriores. Mas que desde
o dia anterior, as pessoas, porque Jesus anunciou esse sermão, as pessoas já começaram a chegar para o pé do monte. Homens, mulheres, crianças, pobres, mercadores, pescadores, agricultores, pedintes, aleijados, cegos, geral, os olheiros de Nicodemos, que Nicodemos sabia tudo que Jesus fazia, porque tinha olheiros, tudo, em todo canto que você vê Jesus, tem um escriba, um grupo de escribas, vendo que Jesus, que era para dizer a Nicodemos, tanto que quando Nicodemos foi encontrar Jesus, que ele marcou um encontro com Jesus bem tarde, a história de ninguém pode ver o reino dos deuses não nascer de novo, só Jesus que aguentava isso. Jesus é o máximo mesmo, porque eles marcavam o encontro com Jesus de madrugada e vinham todos velados, escondidos. Então Nicodemos marcou o encontro com Jesus na casa de Simão, mas não foi Simão Pedro, foi Simão filho de Jacó. Simão Pedro era em Cafarnaum, ele em Jerusalém. Aí em Jerusalém, de alta madrugada, como Jesus também recebia um monte deles de madrugada. E foi, por que ele foi? Porque ele fez 70 anos. Quando ele fez 70 anos, o judeu, todo ano, a partir de um ano de idade, até hoje, ele vai lá no primeiro Salmo 1. Diz que Davi, esses salmos eram todas músicas também, que ele fazia mais música do que sertanejo de Goiás, porque uma atrás da outra, né? Aí, que foi no Salmo 1, Salmo 2, ainda bem que tem 150 salmos, dá para todos, né? Então, ele foi lá no Salmo 70, e no Salmo 70, prestai atenção, que está chegando a idade da velhice, uma coisa assim, a idade da velhice. O que fizestes com a tua vida? Ele se assombrou. Ele nasceu num berço de ouro, riquíssimo. Foi criado com muitos servos em volta dele, não fez nada. De repente, o primeiro emprego dele foi ser sacerdote já nomeado. Ninguém. Então, o sacerdote foi chefe dos fariseus e era senador dos fariseus. Era tudo isso. Ninguém competiu com ele. O único que tentou foi Paulo de Tarso, que era Saulo, enquanto era Saulo de Tarso, e perdeu feio. Então ele nunca fez nada, não teve nada, estava ali. Então ele sabia tudo que Jesus fazia, porque os fariseus utilizam olheiros, que hoje a gente chama de espião, desde o tempo de Eleazar. Então ele sabia, tanto quando ele chegou, ele se denunciou para Jesus, quando ele disse: Senhor, eu sei que vens da parte de Deus. Ele nunca teve com Jesus, porque ninguém faz o que fazes se não fosse da parte de Deus. Então ele sabia tudo que Jesus fazia, né? Então ele disse para Jesus, quando ele terminou essa parte, Jesus já sabia o que ele queria. Aí disse: Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele se fez de bobo, porque foi se fez mesmo, sabe por quê? Porque aquela cúpula dos fariseus, ainda mais ele, o chefe, todos sabiam da reencarnação, que eles chamavam de ressurreição. Eles não deixavam ir aos populares, ainda assim vazava. Vocês veem que Pedro perguntou, eles perguntaram a Jesus no cego de Jericó, quem era o cego, quem era que estava ali. Se ele estava pagando pelo pai ou por ele mesmo. Jesus, nem uma coisa nem outra. Eles já tinham aprendido que você não paga pelos pais naquele tempo. Já sabiam disso. Se nem uma coisa nem outra. Ele veio dar um testemunho. Entendeu? Então eles sabiam da reencarnação. Aí ele ainda perguntou: mas como é que pode um homem da minha idade voltar ao ventre da sua mãe? Jesus disse: és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Eu não sabia que ele sabia. Mas, então vamos voltar para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha iniciou com aquela multidão na montanha. Quem não tinha conhecido Jesus queria muito conhecer, porque Jesus era esperado há
séculos eles esperavam o Messias. Jesus foi anunciado por todas as bocas proféticas. Antes de Jesus chegar, passaram 300 anos sem falar nada, porque já esperavam a chegada de Jesus. Então, eles passam aqui 3 ruas, ali na quarta já fala outro dialeto. Era assim, muitos dialetos. Mas naquele dia, e todos que estavam ali aguardando Jesus se entendiam, porque eles estavam falando uma linguagem, a da esperança. A esperança, diz Emmanuel, é a luz do cristão. Já era a luz do cristão, sempre foi a luz do cristão. Então eles estavam ali com a linguagem da esperança, aguardando Jesus. Quem não conhecia, sabia que aquele era o mestre prometido. Quem conhecia já tinha ouvido falar que ele era aquele que dizia: vinde a mim, pois vós, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse era o mestre, por isso que eles tinham esperança. E chegou Jesus. Quando olhou a multidão, diz Amélia Rodrigues que ele estava visivelmente emocionado. Diz Lucas que Jesus, ao ver a multidão, subiu ao monte e num dado momento ele parou numa aclive, quer dizer, numa parte reta do monte, para falar à multidão. Diz Mateus que Jesus, ao ver a multidão, estava no monte, desceu um pouco e parou numa parte do aclive para falar à multidão. Diz Amélia Rodrigues que subir, descer, absolutamente nada importa, porque Jesus ali estava. Ali estava e exclamou o excelso canto. Ela chama o Sermão do Monte de o excelso canto, o canto dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres que ali estavam, todos conheciam, eles estendiam a mão que a miséria estiola. Entretanto, todos que estavam ali aquele dia estavam pobres de desamor, pobres de ódio, pobres de ofensas, pobres de arrogância, pobres de humilhações. Pobres eram os humildes que Jesus sabia que iam sair dali e levar para todos os cantos da terra o seu evangelho. Dizem que ninguém, absolutamente ninguém, saiu dali igual. Uma alegria imensa os transformou na medida em que Jesus falava. Eles saíram alegres, radiantes, e essa alegria ficou com eles até que eles retornaram à pátria espiritual. Foram cantando, alegres, encontrar os leões, encontrar a morte dos círculos, saudando Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, dito isso, a gente vai para o século XIX, e eu deixei para o século XIX só 10 minutos. É quando o mundo se preparava para o agito das ciências positivistas, com René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon, estava se preparando uma revolução de paradigma científico. Ao tempo em que a falange de verdade preparava a terra para receber a terceira vertente da revelação que Jesus prometeu. Jesus está no centro. A segunda revelação, ele iluminou a primeira e iluminou a segunda. Da segunda, da terceira ele participou diretamente com o nome de Espírito de Verdade. Então, Jesus disse: se tiveres fé, eu vos enviarei um Consolador, que irá lembrar tudo o que eu vos disse. Jesus já sabia que ia ser tudo esquecido. E irá dizer coisas que não podeis entender ainda. Isso está em Lucas 10, 14 e 16. Essa promessa do Mestre Jesus se referia a tempos que viriam, de um evangelho que foi deturpado, que dentro da Idade Média se transformou em poder político, que serviu de tortura, de morte, de mortandade, de destruição, dos templários, do povo muçulmano nas cruzadas, entre os cristãos. Depois veio a reforma, a contra-reforma, a religião negando a ciência, perseguindo o saber. As fogueiras queimaram tanto bruxas, que eram os médiuns, quanto pensadores.
quanto pensadores. Então foi tudo esquecido. E era preciso ser relembrado numa sociedade mais pluralista, com o crescimento das ciências e dos espíritos. De tanto que a ciência foi negada pela fé, no momento em que ela toma o poder, na perspectiva de influenciar na cultura humana, ela também negou a fé, passou a negar a fé. Não foi por outra razão que os filósofos todos passaram a negar a fé. Não foi por outra razão que Nietzsche disse: eu matei Deus. Nunca vi tanta arrogância. Eu matei Deus. Freud vai dizer que as religiões são um processo de histeria compulsiva, coletiva ou obsessiva. Isso porque ele nunca assistiu aqueles cultos que passam na TV de madrugada. Se ele tivesse assistido, pelo amor de Deus, é teoria comprovada. Então percebe-se que existe uma tendência de negação da fé. E é preciso então que naquele ambiente de ciência, de método, de paradigmas, de investigação racional, esse Consolador viesse, levando em consideração essas demandas humanas. Aconteceram todos os fenômenos, houve uma invasão não, como diz o MST, uma ocupação. Houve uma ocupação na Terra dos espíritos comandados por Jesus e pelos espíritos superiores, né? E espíritos mais terra, aqueles que produziam os efeitos físicos, para chamar a atenção às irmãs Polas. Nos Estados Unidos, as casas que se apedrejavam. Aqui na Bahia teve muitos casos. No mundo inteiro aconteceram fenômenos. E Kardec ainda não tinha recebido do Espírito de Verdade a ciência da sua missão. Mas estava no inconsciente, tanto que ele pesquisava tudo. Kardec nasceu numa família católica, se tornou protestante por influência de Pestalozzi em Verdun, não é? Mas estudou magnetismo e se tornou um magnetizador. Foi um passo para o espiritismo. Ele já não chegou leigo de todo, não é? Então, com o senhor Boudin e todos os amigos de Kardec, as filhas eram médiuns, todos, Jefé, Boudin. E com o senhor Boudin e Amélie Boudet, a doce Gabi, ele foi para os salões, e por insistência também de Gabi, assistir às mesas que giravam. Quando chegou lá, que Kardec viu as mesas girando, ele disse que é possível acontecer pelo magnetismo. Então não disse muita coisa a ele, e é possível mesmo. Numa coletividade, você vibrando as mesas podem girar, sem espírito. Até aí entrou no outro salão, as mesas dançavam. Aí ele entrou no terceiro salão, as mesas respondiam a perguntas. Ele disse: opa, se há uma resposta inteligente, há de ter um princípio inteligente. Tá certo? Você pergunta, tem uma resposta inteligente, tem um princípio inteligente. Ali na mesma hora ele se inscreveu e entrou na mesa. Sentou na mesa, ficou a Amélie Boudet e o senhor Boudin assistindo, e ele fez a primeira pergunta. Ele indaga: mesa, o que é você? Ele não perguntou quem é, olha Kardec. Mesa, o que é você? E a mesa responde: eu não sou mesa, eu sou espírito, eu me utilizo da mesa assim como você se utiliza do lápis. Aí ele ficou perplexo. Ele disse: espírito? Como assim? O que é você? Nós somos idênticos a você. A mesa respondeu, já pluralizou: nós somos idênticos a você. Aí ele disse: então quer dizer que vocês já estiveram aqui? Aí a mesa disse: sim, e daqui a pouco vocês aqui estarão aqui. A mesa é espirituosa. Então, não foi por outra razão que as mesas começaram a girar, porque as mesas girando não era invencionismo. Uma coisa é eu chegar aqui e dizer: a Yara, estou vendo a sua mãezinha aí ao seu lado. Hoje você acreditaria, ainda mais dentro do centro espírita. Mas no século XIX foi preciso que a mãe de Yara chegasse: ó, toque, 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 eu estou aqui, sou sua mãe, entendeu? E aí sim, toda a ciência foi desenvolvida para
em cima do que atinge os meus 5 sentidos, que eu posso ver, sentir, cheirar, escutar. Foi desenvolvida para isso e até hoje. Então, a partir daí, para fechar, o Livro dos Espíritos foi publicado no Palais Royal em Paris, França, no dia 18 de abril de 1857, inaugurando no mundo a nova era, a era do Espírito Imortal, como Jesus naquela época inaugurou a era do amor. A doutrina espírita inaugurou a era do Espírito Imortal e celebrizou Allan Kardec como o codificador da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos se cumpria a promessa evangélica de Jesus, o Consolador, o Paracleto, o Espírito de verdade, que veio afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana, e é exatamente essa posição na história do pensamento. O Livro dos Espíritos inaugurou a era nova. Poxa, hoje estamos aqui porque tudo começou com o Livro dos Espíritos. Os outros livros foram tirados de partes, como a gente sabe, de O Livro dos Espíritos. Então, estamos aqui como espíritas cristãos. Dizer que o espírito é cristão é uma repetição, um pleonasmo, como dizem, porque ser espírita é ser sobremaneira cristãos. E somos muito felizes por isso. Felizes porque somos cristãos. Felizes porque somos consoladores. Eu acho que ainda dá tempo de dizer um poema, tá? É um poema que diz o seguinte... Meu Deus, eu estou com 2 poemas na cabeça, mas eu quero dizer um que diz assim... Só um segundo. É o poema da dor. Pronto, é esse. O poema da dor não é psicografado por Chico Xavier. Foi escrito por alguém que nem conhecia o Espiritismo, mas que eu não lembro o nome dele hoje para fazer justiça. Mas diz assim: falas da dor, amigo, e eu te asseguro que a dor humana é força libertária. Indo ao encontro da alma retardatária, plasma no tempo a paz de seu filho. Se me comovo, sim, que a dor é vaga, e o pranto humano é sempre puro. Só não o aproveita aquele que imaturo não vê na dor a bênção missionária. A dor, quando encontra o homem nessa vida, com a alma desgastada, dolorida, devolve a ele o seu divino dom. Cana espremida, deita caldo doce. E dessa forma, amigo, a dor me trouxe uma vontade imensa de ser bom. Que Jesus nos abençoe. Essa criatura que escreveu esse poema não era espírita, mas ele com certeza foi muito influenciado por um espírito espírita e superior. Então, eu amei encontrar vocês mais uma vez. Que Jesus nos abençoe a todos nós.